O Barça ganhou a Liga, mas vai ter muita gente que vai dizer: e aí, o que acontece agora? Os jogos que faltam são interessantes? O pessoal está com vontade de ver o Barça que vem aí? Quem poderia entrar no 11 titular? Quem não poderia entrar no 11? E acima de tudo, veremos o Barça dos recordes. Sabe por que falo disso? Vou te contar agora. Clica no botão de curtir, se inscreve, porque são muitas, mas muitas coisas que vamos ver neste vídeo sobre o 11 potencial, como sempre, colocando a mão na massa, nos vestindo de Hansi Flick. Olha, vou-te dizer uma coisa, voltamos ao setup antigo. Só por esse setup, que está irado, já merece um like. Fazia tempo que eu não aparecia aqui e adoro voltar onde fomos felizes. Vamos ao 11 potencial e vou-te contar algo que você não sabia. Alavés. FC Barcelona em Mendizorroza, com um Alavés que vai estar lutando para não cair, e o Barça, como vocês já sabem, já ganhou a Liga, não está disputando absolutamente nada. É verdade que eu pelo menos quero ver algumas coisinhas do time, e principalmente o que vou comentar agora sobre o recorde. Mas acima de tudo, focando um pouco no que vamos ver, acho que, bom, primeiro de tudo, é um time que vai entrar em campo para tentar engolir o Barça com certeza. Vai entrar para dar tudo de si. Por quê? Porque agora mesmo a parte do meio para baixo da tabela está uma loucura. Quer dizer, é incrível porque o Alavés está agora mesmo na zona de rebaixamento, mas se vencer o seu jogo, pode ficar quase no meio da tabela. Ou seja, ficaria com mais de 40 pontos e isso faria com que o time babazorro ficasse, como eu disse, muito feliz caso consiga a vitória. Mas enfim, está claro que o Barça não vai facilitar nem de longe, nem vai fazer com que o campeonato fique, sei lá, menos interessante, né? Porque eu acho que no final, se o Barça não der 100%, é aí que as coisas ficam feias realmente, né? O Barça tem que fazer o seu jogo. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. E se empatar, empatou. Mas eu acho que Flick vai focar também em dar minutos para jogadores que talvez não tiveram tanta, não sei, tanta continuidade, tanto protagonismo durante o que tivemos até agora na temporada, né? Jogadores como, por exemplo, o Valde, jogadores como, por exemplo, o Koundé. Enfim, não quero dar muitos spoilers, mas é isso que vamos ver agora. E já te digo, não sai do vídeo por sinal, porque vou-te falar de dois times que já conseguiram 100 pontos, que aliás é por isso que estamos aqui também. É o que eu disse antes no vídeo, o Barça busca um recorde alcançado por apenas dois times, por isso quer vencer esta, a próxima e a seguinte partida contra Valência e Betis. Acho que posso te dizer algo. Seria muito legal se o Barça conseguisse chegar aos 100 pontos, porque entraria para a história dos times que alcançaram essa marca, que é um número muito bonito. Acho isso muito interessante. No fim do vídeo vou revelar os dois times e a temporada. Agora vamos ao que interessa. Quero ver logo a possível escalação do FC Barcelona. E para isso vamos começar pelo gol. E aqui vem uma das primeiras incógnitas de que falamos no início do vídeo. Vou-te dizer uma coisa, Joan Garcia também está prestes a se tornar o Zamora da Liga Esportes. Ou seja, convém ao Barça que Joan Garcia jogue? Sim, existe um número mínimo de partidas que ele precisa disputar. Joan Garcia precisa jogar essa partida. E quanto menos gols ele sofrer, melhor, porque isso vai ajudar ele a ser o Zamora. Ou seja, o goleiro menos vazado da Liga. Acho que é um incentivo muito grande. Eu ia perguntar, preferem que jogue Joan Garcia ou Česnik? Acho que deve jogar o Joan Garcia. Uma vez que isso seja alcançado, não sei se vai ser antes da última rodada, depois disso também se pode dar o prémio para o Česnik, sem nenhum problema. Então vou colocar aqui o Joan Garcia, que é o meu goleiro, é o goleiro de todos os culés. E que temporada do Joan Garcia? Vamos para a defesa? Acho que veremos várias mudanças após o último jogo. O primeiro seria o Jules Koundé. Na lateral esquerda, eu pelo menos, agora vou perguntar para vocês, claro, eu colocaria o Alejandro Valde? Sim, eu colocaria. Atenção aqui, eu continuaria colocando o Gerard Martín. Essa é a minha opinião, mas quero saber a sua também. Comente quem seriam seu goleiro, defensores, meio-campistas e atacantes. Mas eu acho que pelo menos jogaria assim, com Valde pela esquerda, Koundé pela direita, Gerard Martín e aqui colocaria Araujo. Ou seja, não quero que pensem que não gostamos do Araujo aqui. Gostamos muito dele. Já dei minha opinião e disse que para mim... Capitão, obrigado, mas acho que o Araujo deveria ser vendido. Ainda vamos fazer vídeos sobre contratações e comentar tudo isso. Mas eu também, para os últimos jogos do campeonato, para dar esse prêmio pela sua trajetória no Barça, caso ele vá sair, o que não é certo que vá sair, muito menos, né? Mas eu sim o venderia. Então eu colocaria o Araujo junto com o Gerard Martín na defesa, com certeza. Kubar sim, Eric Garcia poderia jogar perfeitamente. Enfim, tem jogadores por aí, de sobra para escalar o time. Essa seria a minha defesa. Vamos passar para o meio-campo.
Vou dizer uma coisa, no meio-campo vou deixar uma vaga livre para que vocês escolham quem deve ocupar essa vaga, ou seja, quem vocês gostariam de ver nessa posição. Vocês gostariam de ver por ali? Bom, não sei, o Gabi? Gostariam de ver o Frenkie de Jong? Enfim, vamos ver. Vou citar 2 jogadores e deixar um para vocês escolherem. O primeiro coloco porque sempre quero todos no melhor nível, mas vou dizer meus jogadores. Eu vou colocar aqui o Bernal porque acho que ele merece, claro, estar entre os titulares. E vou colocar aqui o Casado, Bernal e Casado. Mais à frente, vocês gostariam que o Pedri jogasse? Gostariam que o Gabi jogasse? Ou até colocar o Casado um pouco mais recuado? Gostariam que o Frenkie de Jong jogasse? Essa posição vocês vão escolher, tá bom? Então escrevam aí no chat. Olha, eu gostaria que junto com Bernal e Casado jogasse. Bom, quem vocês quiserem. Frenkie de Jong, Pedri, Gabi ou quem você preferir, tá bom? Até Fervin, pois acho que ele também poderia jogar nessa posição. Vamos passar para o ataque, mas antes vou te dizer o que falei no começo do vídeo. Ou seja, vou te dar os 2 times que chegaram aos 100 pontos. Um é o Barça de Tito Vilanova, que conseguiu esses 100 pontos. O primeiro foi o Real Madrid em 2011 e 2012, um ano antes, com José Mourinho. Agora está subindo para o Real Madrid. Esses são os 2 times que chegaram aos 100 pontos. O Barça de Flick também poderia entrar nessa disputa para fazer história. Então veja só, deixo aí essa informação para você. Clica nesse botão de like, por favor, acho que eu mereço. Me esforcei, fui atrás para te contar isso nesse vídeo. Então tá aí para você. Acredito que devemos fazer história e que o Barça de Flick merece. Seguimos com o ataque no qual continuaria apostando em Rashford. Vocês vão perguntar, por que Ira? É simples. É um jogador que está ali naquela dúvida de fico ou não fico e ele precisa mostrar serviço. Então, nos 3 jogos que restam para o Barça na Liga, acho que Rashford tem que ser o titular. Por quê? Porque ele precisa nos convencer. É verdade que ele já fez muitos gols, deu muitas assistências esse ano. Tem muita gente que está muito contente. Eu também estou. Mas não sei se está no ponto de ficar ou não ficar. Também te pergunto aí no chat, por favor. E me responde. Você ficaria com Rashford? Sim ou não para o ano que vem? São 30 milhões que precisam ser pagos. Então tem que decidir. Pago os 30 milhões ou não pago? Rashford pela esquerda. Pela ponta direita eu colocaria Rony Vardaghi. Rony vale. Eu colocaria Rony Vardaghi. É isso. Rony, que bom. Também jogou poucos minutos este ano, eu daria o restante a ele, já que Lamine Yamal não está e Rafinha também terá pouco tempo em campo. Bom, vindo de lesão também não acho que vai jogar muito. Vardaghi pela direita, Rashford pela esquerda e no comando de ataque Robert Lewandowski. Os jogos que restam para ele também já... Que eu acho, embora estejam dizendo que há uma negociação, mas eu acredito que vai ser praticamente a última temporada de Lewandowski. Então, o que resta para ele, que jogue como titular. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre. Muito apoio para esse vídeo. Obrigado sempre. Obrigado.